Oi pessoal, tudo jóia? Vamos fazer mais uma aula aí a respeito de equação do primeiro grau, tá certo? Então, primeiro hoje eu vou contar para vocês aí, né, o porquê que a gente chama de equação do primeiro grau, tá? Nós falamos equação do primeiro grau, por quê? Porque o expoente aqui, da minha incógnita vale 1, tá certo? Então, se vocês olharem aqui, né, eles não têm o expoente, né? Mas é como se fosse o 1 aqui, né? Como eu já comentei com vocês quando a gente viu potenciação, né? Tá? O expoente aqui da minha letrinha vale 1, por isso que nós chamamos aí de equação do primeiro grau, tá certo? Então, como é que eu estava comentando com vocês para resolver uma equação do primeiro grau? Eu tinha falado o seguinte, né? Para a gente pensar aí na condição de equilíbrio, né? Então nós temos que ter aí, um membro, né? O segundo lado e o primeiro lado, a gente tem que ter um equilíbrio, igual pensando lá na balança, não é isso? Então, se eu tirar alguma coisa de um prato da balança, eu tenho que tirar outra coisa do outro prato da balança para manter aquele equilíbrio, certo? Então, por exemplo aqui, letra A. X mais 3 igual a 12. Eu vou tirar 3 daqui e vou tirar 3 daqui. Então, como é que fica? Estava comentando com vocês, né? Que nós podemos fazer dessa maneira aqui. Tira 3 daqui, tira 3 daqui. Para manter o equilíbrio, eu tiro a mesma quantidade dos dois lados. 3 menos 3, 0. Né? 12 menos 3, 9. Então tá aí. X igual a 9, aí o valor da minha incógnita aí. E esse aqui, pessoal, Pessoal, tomem cuidado, né? Porque aqui eu não posso fazer menos 3, ó. Por quê? Se eu fizer menos 3, vai ficar menos 3, vai dar menos 6, né? Então, em vez de fazer menos, eu vou fazer mais, ó. Tá certo? E aí? 3 menos 3, 0. Vai sobrar só o y. 12 mais 3, 15. Então tá aí, ó. O meu resultado, certo? E esse daqui? Letra C. Tinha comentado com vocês, né, que eu posso fazer também o princípio multiplicativo. Então eu poderia aqui, dividir por 3. Tá certo? Não se esqueçam do prato da balança, tá, gente? Se eu dividir por 3 de um lado, eu tenho que dividir por 3 do outro lado também, ó. Então, aqui, 3 dividido por 3 dá 1. Vai sobrar só o Z. 12 dividido por 3 dá 4. Achei o resultado. Certo? E nesse caso aqui, o meu 3 está dividindo, então eu vou colocar um 3 aqui, multiplicando. Tá certo? E aí? Aqui vai cancelar o 3. 3 dividido por 3 dá 1. Vai sobrar só o W. E 12 vezes 3, 36. Certo? Então, aqui nós temos aí a solução, né, dessas 4 equações aí, como eu comentei na aula passada. Tá certo? Pessoal, hoje eu vou passar para vocês o que a gente chama aí de resolução prática, tá? De uma equação do primeiro grau. Certo? Então, essa resolução prática, gente, nós vamos utilizar a operação aritmética inversa, tá? Ou seja, né? Vocês sabem que a adição é a operação inversa da subtração e vice-versa. A operação inversa da subtração é a adição. E você sabe também que a multiplicação é a operação inversa da divisão, né?
e a divisão, operação inversa da multiplicação, certo? Então, ó, nós vamos resolver essas equações dessa maneira aqui, pensando nas operações inversas aí, tá? Então, ó, eu sei que um número somado com 3 dá 12. Então, qual que é a operação inversa de mais 3, né? Ó, não é menos 3, né, gente? Então, ó, eu vou fazer a operação inversa do mais 3, ó, certo? Então, ó, nós falamos, se eu estou somando aqui, né, ó, desse lado, do outro lado eu tenho que subtrair, né, ó, ok? Então eu faço a operação inversa, ó. Tinha adição, virou subtração. Depois, pessoal, é só fazer a conta, ó. Nesse caso aqui, ó, 12 menos 3, 9, ó. Tá aí a solução dessa equação aqui. E essa daqui, ó. Qual é a operação inversa da subtração? Não é a adição, né? Ó. Certo? Então eu tinha aqui menos 3, operação inversa, mais 3, tá? Então 12 mais 3, 15. Tá certo? Esse daqui, pessoal, ó, o 3 ele está multiplicando, né? Ó, 3 vezes e. Eu já comentei com vocês que quando tem um número e uma letrinha, né, ó, sem nenhum sinal, é vezes, né? Ó, multiplicação. 3 vezes z, tá certo? Então, qual que é a operação inversa da multiplicação? Não é a divisão? Tá, ó. Então, ó, você faz a operação inversa, 12 dividido por 3 vai dar 4. E essa letra D, pessoal? Ó, o meu número 3 aqui está dividindo, né? Ó. Então, vou fazer a operação inversa também. Tá? Operação inversa da divisão é a multiplicação, certo? E aí você já dá a resposta aí. Tá certo? Pessoal, essas contas aqui, ó, que eu fiz aqui, são as mesmas que eu tinha feito aqui antes, tá? Ó. Ok? Só que aqui eu estava aplicando aquele princípio da balança, né? Você tira de um lado, tira de outro, né? E vai fazendo assim, tá? É um método eficiente, né? Você chega aí no resultado, tá? E nesse caso eu fiz utilizando esse dispositivo que a gente chama de dispositivo prático aí, né? Uma resolução prática, tá? Que seria utilizando as operações inversas aí, tá bom? Professor, que jeito que eu vou fazer? Gente, ó, fiquem à vontade e tal. Achem o jeito que vocês acham assim melhor para vocês entenderem e pode fazer da maneira que vocês acharem melhor, tá? Não tem problema. Basicamente, gente, a resolução a ideia é a mesma coisa, tá? Então é só um jeito diferente aí de resolver, né? Ó, por isso que a matemática muitas vezes é muito interessante por causa disso. Porque às vezes a pessoa resolve o problema de uma maneira diferente, mas chega na resposta correta aí, tá bom? Então, fiquem à vontade aí sobre a maneira que vocês vão resolver. É lógico, a não ser que o problema peça para vocês utilizarem uma certa resolução. O exercício fala para vocês, utilize a resolução prática de operação aritmética inversa. Aí você faz utilizando aquela operação, tá bom? Continuando aí, gente. Pessoal, conjunto universo. O que é conjunto universo? Seriam, vamos dizer, o conjunto das soluções possíveis aí para o seu problema, tal. Então vamos dizer, se eu falo para você resolver essa equação aqui, ó, com o meu conjunto universo sendo os números naturais,
Então, ó, só aceito como resposta números naturais, tá? E se não der número natural? Se não der número natural, não vai ser resposta, tá, gente? Porque eu estou pedindo que o meu conjunto universo, ou seja, né, minhas respostas possíveis, seriam só números naturais, tá? Então, ó, vamos resolver essa equação aqui, ó. X mais 3 igual a 1. Então, ó, eu vou fazer pelo dispositivo da operação inversa aí, tá? Então esse 3, né, ó, ele está fazendo mais 3, eu vou fazer a operação inversa, então vai ficar menos 3, tá certo? 1 menos 3 dá menos 2, tá certo? Então, ó, deu número natural, gente? Não deu. Menos 2 é um número inteiro, né? Ó, então não deu número natural. E aí, como é que eu faço, tá? Normalmente nós colocamos assim, tá, gente? Ó, solução igual e coloco o resultado. Como não deu solução, gente, menos 2 não é um número natural, então eu tenho duas opções aqui para fazer. Ó. Eu posso colocar assim a solução, eu coloco uma chavinha sem nada lá dentro, tá certo? Ou eu posso fazer assim, ó, uma bolinha com um traço, tá? Então, ó, solução vazio, tá? Esse símbolo aqui, tá, gente, indica vazio, ou seja, não tem solução, tá? Ó, não tem nenhuma solução. Aqui, gente, também, conjunto vazio, certo? Então a gente coloca as chaves, né, ó, e dentro não coloca nada, ou seja, vazio, não deu nenhuma solução, tá? Porque eu queria números naturais e deu números inteiros, tá? Vamos ver essa outra solução. Agora ele está falando, ó, que o meu conjunto universo, números inteiros, tá? Então, ou seja, números inteiros está valendo. Então vamos lá. X mais 7 igual a 2. Eu vou fazer a operação inversa, tá, gente? Ó, o inverso da adição é a subtração, tá? 2 menos 7 menos 5, tá? Pessoal, esse menos 5, ele, ele pode ser a minha solução? Ele pode ser a minha raiz? Pode, né, pessoal? Por quê? Menos 5 é número inteiro. E o meu conjunto universo, ele está falando aí que só aceita números inteiros, tá? Então, como a minha solução aqui, né, ó, a minha raiz deu menos 5, ó, eu posso fazer assim, ó, tá? Então, ó, a minha solução é o menos 5, tá? Então, o menos 5 é raiz dessa equação. Tudo bem, gente? Tá, ó. Então, ó, bem tranquilinho aí a gente pensar aí dessa maneira aí, né? Tá? Lembrando, tá, gente? Quando eu falo conjunto universo, eu estou falando aqui dos números naturais, números inteiros, mas pode ser números racionais também, tal. Então, preste atenção aí no conjunto o conjunto universo aí que nós falamos, tá? Pessoal, multiplicando por menos 1, o que vem a ser isso? Né? Vamos resolver essa equação? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse 3x, que ele é positivo, eu vou fazer uma operação inversa, eu vou trazer ele para cá, né, ó. Só que daí com negativo, eu tenho que fazer a operação inversa, né, ó. Então ele vai ficar menos 3x. E esse 5 aqui, gente, ele está negativo, não é isso? Ó? Então eu vou fazer a operação inversa, vou levar ele para cá, mais o inverso do negativo, né? Ó, da subtração vai ser a adição, tá? O que vai acontecer aqui, gente? Ó, 2x menos 3x, isso daqui vai dar menos 1x. Tá?
4 mais 5, 9. Multiplicar por menos 1, gente, o que é isso? Tá? Você pega, ó, você vai fazer assim, ó, vezes menos 1. O que é isso, gente? O que acontece? Quando você multiplica um número por menos 1, ele inverte o sinal dele. Então, esse x aqui que era negativo, ó, ele vai passar a ser positivo. E o 9, que é positivo, multiplica por menos 1, vai ficar negativo. Ó. Então, ou seja, tá? Quando que eu faço isso, tá, gente? Quando o que eu quero saber, que é a minha incógnita, ela fica negativa. Eu não quero saber o valor de menos x, eu quero saber o valor de x, tá? Ou seja, x positivo, certo? Então, ó, se por acaso o seu x ficou negativo, como ficou aqui, ó, multiplica por menos 1 e o seu resultado passa a ser positivo, tá ok? Última situação aqui para a gente encerrar, gente, ó. Vou fazer a mesma coisa, ó. 3y. Esse 5y ele é positivo, ó, não tem nenhum sinal aqui na frente dele, então ele é positivo. Então, ó, a adição, eu vou fazer aí a operação inversa, ó, fica subtração, né? O 4 é negativo, né? Então é uma subtração, eu vou passar para cá uma adição, certo? Quanto que vai dar isso daqui, ó? Menos 2y. E aqui, menos 10 mais 4, menos 6. Aí, gente, vai ter que entrar em ação aí o menos 1 novamente, ó. Certo? Vou multiplicar por menos 1. Multiplicando por menos 1, ó, esse daqui vai ficar positivo e esse aqui também. Tá certo? E aí, o que eu tenho que fazer, gente? 2 vezes y, né? Eu tenho uma multiplicação, tá? Então, ó, o que eu vou fazer? Ó, multiplicação. Eu vou fazer operação inversa. Eu vou fazer uma divisão, né? 6 dividido por 2 dá 3. Tá certo? Achamos aí o valor da minha incógnita aí, tá? Quando nós vamos colocar solução, tá, gente? Nós colocamos assim, tá? Então, a solução dessa equação, 3. Tá certo? Aqui é a mesma coisa, ó. Então, a solução da minha equação, menos 9. Tá certo? Tudo bem, gente? Lembra que eu falava que o resultado, né, a gente chama de solução ou raiz, né? Então, se um exercício falar para vocês, descubra a raiz dessa equação, é só resolver a equação, né, ó, e você dá a sua resposta aí. Tudo bem, turminha? Pessoal, bons estudos para vocês, tá? Fazer um exercício aí para treinar essa parte da equação aí, tá certo? Depois tem mais uma aulinha aí sobre equação, tá? Aula 3, tá? Mas por enquanto nós vamos ficando por aqui, tá bom? Abração para vocês, gente, bons estudos aí.